Você está perdendo tempo. Sim, agora mesmo, enquanto assiste esse vídeo, enquanto rola o feed, enquanto espera o momento certo. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já se prometeu mudar? Começar a treinar, a estudar, a agir de verdade, e o que aconteceu? Nada. O tempo passou, e adivinha, ele não volta. Cada segundo que você desperdiça agora é um passo mais perto do arrependimento. Isso te assusta? Pois deveria. Porque se você não agir agora, vai olhar para trás daqui a 5, 10 anos e sentir uma dor que não tem remédio. A dor de ter desperdiçado a sua vida. Então, fica comigo até o final, porque nesse vídeo você vai entender como parar de viver como um zumbi e começar a agir como um verdadeiro espartano estoico. E se você já está sentindo esse soco na consciência, clica no botão de curtir e comenta aqui. O que mais te faz perder tempo hoje? Vamos juntos enfrentar isso. A verdade que ninguém quer ouvir é simples. Você está desperdiçando a única coisa que realmente importa: tempo. E talvez nem perceba isso. Você acorda, olha o celular, checa as mensagens, vê alguns vídeos, toma um café qualquer, sai de casa ou fica em casa mesmo e repete tudo amanhã. Uma vida inteira sendo empurrada por uma rotina automática, sem questionar nada. Como um robô. Acorda, sobrevive, dorme, e isso se repete por semanas, meses, anos. Já parou para pensar quantas horas você passou hoje fazendo algo que realmente te aproxima da vida que você diz que quer? É duro ouvir isso, eu sei, mas é necessário. Porque enquanto você ignora essa verdade, o tempo está passando. E o mais cruel, ele não avisa. Ele só vai embora. E leva com ele seus sonhos, suas metas, suas chances. As pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas não tem. Você não tem. E essa é a primeira ferida que você precisa encarar. A ferida da consciência. Quantas vezes você já se pegou dizendo: depois eu vejo isso, semana que vem eu começo, quando tudo estiver certo, eu faço. Isso é uma ilusão. O que você chama de zona de conforto é, na verdade, uma armadilha bem montada. E a verdade é que ninguém vai vir te salvar. Não vai aparecer um mentor mágico, não vai ter um sinal do universo, não vai surgir um momento ideal. Porque o ideal é agora. Só que você prefere ignorar isso porque encarar a realidade dói. E é por isso que a maioria foge. Mas você não está aqui por acaso. Algo dentro de você quer mudar. E esse algo está gritando. Tá na hora de ouvir. Sabe o que mais dói? É que você sabe que pode mais. Lá no fundo você sente, sabe que está vivendo abaixo do seu potencial. Que está se contentando com migalhas de motivação passageira, com recompensas rápidas, com prazeres vazios. Isso não te preenche, e você sabe disso. Mas mesmo assim, continua. Porque é mais fácil continuar anestesiado do que acordar. Mais fácil assistir a vídeos sobre mudança do que mudar de verdade. Mas agora eu te desafio. E se hoje for o dia em que tudo muda? E se esse for o exato momento em que você finalmente acorda? Não como quem vê a luz e volta a dormir, mas como quem decide sair da caverna, enfrentar o sol e lutar. Porque a verdade que ninguém quer ouvir é essa: ou você muda ou continua vivendo uma vida pela metade. E se você chegou até aqui, é porque já sabe qual das duas opções escolher. Você pode perder dinheiro, pode perder bens, pode perder até pessoas. Mas existe uma perda que é absoluta: o tempo. Diferente de tudo que se pode acumular, vender, trocar ou recuperar, o tempo é o único recurso que, uma vez gasto, está perdido para sempre. Cada segundo é um grão de areia caindo em uma ampulheta que nunca para. Você pode até fingir que não vê, que não sente, que não está acontecendo. Mas ele continua caindo, silenciosamente, implacavelmente, todos os dias. Já percebeu como a infância passou num piscar de olhos?
Como o colégio foi embora rápido demais. Como aquele sonho que você tinha aos 20 agora parece uma lembrança distante. O tempo é cruel porque ele não volta para pedir desculpas. Ele só vai embora. E quando você finalmente decide valorizar, já não tem mais o suficiente para fazer o que queria. E sabe qual é a armadilha? A gente acha que ainda tem muito tempo. Sempre achamos. A juventude dá essa ilusão de eternidade. Você acorda achando que tem o dia inteiro. Depois acha que tem o mês todo. Depois acredita que tem a vida inteira. Mas quando se dá conta, os anos passaram. E aí vem a sensação de que você correu atrás de coisas que não importavam. Você gastou tempo com brigas inúteis, com distrações fúteis, com desculpas confortáveis. E enquanto fazia isso, a vida real estava passando. Pessoas que te amavam foram embora. Oportunidades desapareceram. Momentos que poderiam ser eternizados viraram ausência. E tudo isso porque você não entendeu, a tempo, que o tempo é finito. Não importa se você tem 15, 30 ou 60 anos. O tempo continua sendo o seu maior tesouro. E a forma como você o trata diz muito sobre quem você é e sobre quem você vai se tornar. Imagine agora que o tempo fosse visível como o dinheiro em uma conta bancária. Imagine acordar e ver os segundos sendo debitados, um por um, centavo por centavo da sua existência indo embora. Será que você continuaria gastando como gasta hoje? Será que ainda perderia horas nas redes sociais, assistindo a coisas que não te constroem, cercado por pessoas que não te elevam, alimentando hábitos que te destroem? Ou será que você mudaria tudo agora? O problema é que, como o tempo é invisível, a gente se acostuma a desperdiçar. E isso faz com que ele pareça menos valioso do que é. Mas a realidade é outra. O tempo é o bem mais caro do universo. Porque com ele você pode conquistar tudo. Sem ele, você não conquista nada. Por isso, a partir de agora, olhe para cada minuto como uma moeda rara. E trate seu tempo como um guerreiro trata sua espada, com respeito, disciplina e propósito. Só assim você começa a mudar de verdade. Existe um inimigo sorrateiro que mora dentro de você. Ele não grita, não ameaça, não mostra os dentes. Ele sussurra. Ele se disfarça de conforto, de descanso merecido, de só mais 5 minutos. Ele diz que você pode deixar para amanhã, que hoje você não está no clima, que ainda tem tempo. Esse inimigo se chama procrastinação. E ele é responsável por enterrar mais sonhos do que o fracasso. Porque o fracasso, ao menos, exige que você tenha tentado. Mas a procrastinação, essa te paralisa antes mesmo do primeiro passo. Ela veste a máscara da preguiça, do cansaço, da indecisão. Ela transforma tarefas simples em monstros gigantes. E quanto mais você ouve suas mentiras, mais fundo você afunda num pântano invisível que suga sua energia, sua vontade, sua vida. Você acorda com planos. Mas antes de começar, dá aquela checada rápida nas notificações. Só 5 minutinhos. E quando percebe, se passou 1 hora. Aí você lembra daquilo que precisava fazer, mas decide que já é tarde demais para começar. E diz para si mesmo, amanhã. Só que o amanhã nunca chega. E esse ciclo vai se repetindo, silenciosamente, até que se torne parte de quem você é. A procrastinação não precisa te derrubar de uma vez. Ela só precisa te convencer a ficar parado. E aos poucos, ela vence. Dia após dia, você vai trocando ação por intenção. Vai colecionando desculpas ao invés de conquistas. E o mais perigoso, você começa a se acostumar com isso, a aceitar que viver pela metade é normal. Mas não é. E nunca foi. Você apenas se acostumou com a prisão que construiu com suas próprias escolhas. O grande problema da procrastinação é que ela não parece uma ameaça. Ela parece um alívio, mas esse alívio é venenoso. Ele te relaxa no curto prazo e te destrói no longo prazo.
Cada tarefa adiada é um peso a mais na sua mente. Cada meta ignorada é um ataque silencioso à sua autoestima. E a cada vez que você promete, depois eu faço, e não cumpre, você perde um pouco da sua confiança em si mesmo. Você vai se tornando uma pessoa que não acredita nas próprias palavras. E quando isso acontece, tudo desmorona. Porque se você não confia em si, quem vai confiar? É por isso que você precisa começar a agir agora. Não importa se é um passo pequeno. O que importa é que seja hoje. Procrastinar é escolher perder. E cada vez que você escolhe adiar, está abrindo mão da vida que diz querer viver. Então pergunte-se agora, o que você está deixando para depois que deveria estar fazendo agora? E quando vai finalmente decidir vencer esse inimigo? O auto-engano é talvez o hábito mais destrutivo que você cultiva sem perceber. Todos os dias, você se engana um pouco mais. Diz para si mesmo que está tudo bem, que tem tempo, que está indo no seu ritmo. Mas lá no fundo, você sabe que não está. Você sente que está parado. E isso dói, mesmo que você tente ignorar. A mente humana tem uma capacidade absurda de construir justificativas para a própria estagnação. Agora não é o momento. Estou esperando as condições ideais. Quando eu tiver mais energia, eu começo. E assim, você cria um universo paralelo onde tudo parece sob controle, quando na verdade você está se sabotando diariamente. Esse auto-engano não vem gritando, ele vem embalado em conforto. Vem com um cheiro familiar de uma rotina previsível, que te mantém longe do fracasso, mas também te impede de vencer. Você já percebeu como é fácil mentir para si mesmo? Como você repete as mesmas promessas vazias todos os domingos à noite? Essa semana vai ser diferente. Mas ela nunca é. E o motivo é simples. Você está preso num ciclo de mentiras internas que alimentam sua inércia. E quanto mais você repete essas mentiras, mais reais elas parecem. A mente acredita naquilo que você diz a ela com frequência. Se você disser que não consegue, ela vai te dar razões para acreditar nisso. Se você disser que tá tudo bem deixar para depois, ela vai reforçar isso até que você se convença. O auto-engano é perigoso porque ele não te confronta. Ele te abraça. Ele te embala com uma falsa sensação de segurança, enquanto rouba, pouco a pouco, sua capacidade de agir, de mudar, de evoluir. Essa falsa segurança é a mesma que faz você acreditar que a vida é longa demais para ter pressa, que amanhã você ainda terá tempo de começar. Mas a verdade, e ela precisa ser dita com todas as letras, é que o tempo está acabando. Não dramaticamente, não de uma forma cinematográfica. Está acabando como a água que escorre pelos dedos. Devagar, sem alarde, mas constante. E cada vez que você escolhe mentir para si mesmo dizendo ainda dá tempo, você está mais perto de acordar um dia e perceber que o tempo não deu. Que tudo aquilo que você poderia ter feito, vivido, conquistado, ficou para trás. Porque você se convenceu de que ainda não era a hora. Acorda, a hora é agora. O amanhã que você espera nunca chega. Ele sempre será amanhã. E o único tempo que você realmente tem é este momento. Então pare de se enganar. Olhe no espelho e encare a verdade. Você precisa agir, e precisa agir hoje. Feche os olhos por um instante e imagine-se daqui a 5 anos. Onde você estará? O que terá conquistado? Como será sua vida? Agora imagine olhar para trás e perceber que nada mudou, que tudo continuou igual. Que os mesmos sonhos que você tem hoje ainda estão pendurados na prateleira do "um dia eu faço". Sinta essa dor, a dor de perceber que o tempo passou e você ficou parado. É como acordar de um longo sono e descobrir que o mundo não te esperou. Que as oportunidades se foram, que os momentos passaram, que as pessoas mudaram. Você olha para trás e percebe que não é o tempo que foi cruel. Foi você quem escolheu não fazer nada com ele. Essa dor é real.
E se você não fizer nada agora, ela vai te encontrar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater à sua porta. E quando isso acontecer, você vai querer voltar no tempo. Mas aí, será tarde demais. Sabe qual é o problema? Você acha que tem escolha. Acha que pode continuar adiando, que pode esperar a motivação certa, o cenário ideal. Mas a vida não funciona assim. Ela não te dá garantias. Ela te dá momentos. E esses momentos passam. E não voltam. O tempo que você tem hoje não é o mesmo que terá amanhã. As condições mudam. As pessoas mudam. Você muda. O que parece difícil hoje pode se tornar impossível amanhã. E o que parece desconfortável agora pode ser a única chance que você terá de mudar sua vida. E se você desperdiçar, vai carregar esse peso. Porque não há nada mais cruel do que perceber tarde demais que você poderia ter feito diferente, que bastava ter começado, que tudo o que faltava era decisão. Mas você preferiu esperar. Esperar pelo dia certo, pelo momento perfeito, pela versão ideal de você mesmo. Agora reflita com sinceridade. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, onde vai estar daqui a 5 anos? Com quem vai estar? Fazendo o quê? Quantas coisas vai ter deixado de viver? Quantos projetos vão ter sido enterrados? Quantos sonhos vão ter virado arrependimento? A dor de olhar para trás não é só sobre o que você perdeu. É sobre quem você deixou de ser. É sobre o potencial que você desperdiçou. É sobre a versão de si mesmo que nunca nasceu porque você nunca teve coragem de agir. E esse lamento silencioso será seu maior castigo. Por isso, não espere. Não adie. Faça algo agora. Ainda há tempo. Mas ele está acabando. E se você quiser evitar essa dor, só existe um caminho. Levantar agora, fazer o que precisa ser feito e construir dia após dia a vida que você não vai se arrepender de ter vivido. O futuro está nas suas mãos. E começa hoje. Os estoicos, ao contrário da maioria, não viam o tempo como algo garantido. Eles tratavam cada dia como um presente e cada segundo como uma oportunidade de honra. Para um verdadeiro estoico, viver não é simplesmente respirar, é agir. É ter consciência de que a existência é breve e por isso mesmo sagrada. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo da morte, da efemeridade da vida, da urgência de fazer o que deve ser feito agora, não depois. Porque ele entendia o que muitos ignoram. A inércia não é apenas uma ausência de ação, é um estado de fraqueza que destrói a alma. Quando você adia, quando se entrega à apatia, quando finge que ainda tem tempo infinito, você está renunciando ao seu papel no mundo. Os estoicos chamavam isso de perder sua natureza. Você não nasceu para estagnar. Você nasceu para agir, para lutar, para resistir. E isso começa agora. A filosofia estoica não é teoria de livro antigo. Ela é prática de vida. Os estoicos treinavam a mente para resistir aos impulsos, para manter o foco no que importa, para ignorar distrações e vaidades. Eles entendiam que o controle verdadeiro está dentro, que não importa o caos ao redor. Se você domina a si mesmo, você domina tudo. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque você está cercado de distrações, de estímulos vazios, de vozes que dizem: relaxa, você merece descansar, depois você faz. Mas o estoicismo te ensina a calar essas vozes e ouvir apenas o chamado da ação. Ele te lembra que você tem um dever. E esse dever não é com os outros, é com você mesmo. Com seu futuro, com sua honra, com seu propósito. E se você não cumpre, ninguém mais pode fazer isso por você. O tempo passa, as chances somem, e o que sobra é o arrependimento. Os estoicos sabiam disso, e por isso nunca esperavam.
Transformar o estoicismo em arma contra a inércia exige uma decisão radical. Parar de se enganar. Assumir o controle da própria vida com disciplina, clareza e coragem. É entender que cada distração é um golpe contra seus objetivos. Que cada momento mal usado é uma parte da sua vida que você nunca mais verá. O estoico verdadeiro não vive no automático. Ele acorda com propósito. Ele respira com consciência. Ele age com firmeza. Porque sabe que a única coisa que realmente possui é o agora. E o que você está fazendo com o seu agora? Você está construindo ou desperdiçando? Está evoluindo ou apenas existindo? Use o estoicismo como escudo contra o mundo e como espada contra si mesmo. Discipline sua mente. Concentre seu foco. Honre seu tempo. E principalmente, haja. Porque a filosofia não serve para decorar a estante. Ela serve para transformar sua vida. E isso começa com uma escolha. Parar de se esconder e assumir o controle. Memento mori. Lembre-se da morte. 3 palavras que os estoicos repetiam todos os dias como um lembrete de que a vida é breve, frágil e finita. Não para viver com medo, mas para viver com urgência. Porque quando você encara a morte de frente, você entende que não há tempo para adiar. Não há espaço para mediocridade. Não há desculpa que se sustente. Você está aqui agora, mas amanhã pode não estar. E isso não é drama, é realidade. A morte está chegando, lentamente, silenciosamente. E cada dia que você desperdiça é um dia que você nunca mais vai recuperar. Essa consciência deveria te sacudir, deveria te empurrar para fora da cama, deveria te forçar a agir com a intensidade de quem sabe que o relógio não para. Mas ao invés disso, você prefere esquecer. Finge que tem tempo, vive como se fosse imortal. E é aí que mora o erro, porque a morte não vai esperar você estar pronto. Você já parou para pensar no que deixaria para trás se morresse hoje? Quantos projetos inacabados, quantas palavras não ditas, quantas versões de si mesmo que nunca chegaram a nascer. Memento mori não é uma frase bonita, é um soco de realidade. É o chamado mais brutal que você pode receber. E se você tiver coragem de escutar, pode mudar tudo. Pode fazer com que cada escolha sua ganhe peso, cada minuto ganhe valor, cada ação tenha propósito. A lembrança da morte não é uma sombra sobre a vida, é a luz que mostra o que realmente importa. Quando você entende que o fim é certo, o presente se torna sagrado. E é nesse estado de urgência que os grandes homens se formam. Porque eles não desperdiçam tempo com distrações, não vivem presos ao passado, não adiam o que sabem que precisa ser feito. Eles vivem como se cada dia fosse o último. Porque pode ser. Você quer viver uma vida comum ou uma vida com significado? A resposta está no que você faz com seu tempo. Está na forma como você trata cada segundo. Se você fosse morrer em uma semana, o que mudaria na sua rotina? O que deixaria de fazer? O que começaria imediatamente? Pense nisso. Porque a verdade é que você pode morrer em uma semana ou amanhã. E tudo o que você tiver feito até lá será o que restará de você no mundo. Seus atos, suas escolhas, sua marca. E se tudo o que você deixar forem promessas vazias e planos não realizados, então você não viveu. Apenas passou por aqui. Não permita isso. Use o memento mori como um lembrete diário. Escreva, leia, repita. Você vai morrer. E exatamente por isso, precisa viver com intensidade. Precisa agir com propósito. Precisa deixar um legado. E isso só acontece quando você para de fingir que é eterno e começa a honrar cada segundo com tudo o que você tem. Como saber se você está desperdiçando a própria vida? Não é preciso um diagnóstico complexo, nem sinais grandiosos. A verdade se esconde nos pequenos hábitos, nos ciclos repetitivos, nos silêncios desconfortáveis dentro da sua própria mente.
Você sabe que está desperdiçando a vida quando acorda todos os dias, sentindo que está apenas existindo. Quando olha no espelho e enxerga alguém que só está cumprindo tarefas, sem nenhum propósito maior. Quando a semana passa e você mal consegue lembrar o que fez, porque tudo parece igual. Os dias se confundem, as conversas são superficiais, os planos são sempre para um dia. Se a sua vida é um eterno modo de espera, você já está perdendo tempo. E pior, está perdendo a si mesmo. Porque a vida que não é vivida com intenção se torna uma prisão invisível. E o pior prisioneiro é aquele que nem percebe que está trancado. Você também pode identificar esse desperdício pelo tédio constante, pela falta de entusiasmo, pela sensação de que falta algo, mesmo quando você tem tudo que disseram que deveria querer. Sabe aquele vazio que aparece no domingo à noite? Aquela angústia que bate quando você pensa no futuro? Isso não é coincidência. É o seu espírito gritando por mudança, por ação, por um sentido mais profundo. Quando você ignora esse chamado, quando você se contenta com a zona de conforto, está negando a si mesmo a chance de crescer. A vida desperdiçada não é só aquela sem grandes conquistas. É aquela onde não há movimento, não há evolução, não há verdade. É viver se enganando dia após dia, dizendo que está tudo bem, enquanto por dentro você sente que poderia ser mais, fazer mais, viver mais. Mas não faz. E é isso que corrói, saber que você poderia, mas não tenta. Outro sinal claro de que você está desperdiçando a vida é o conformismo. Quando você para de sonhar grande, quando aceita qualquer coisa, quando se contenta com pouco, não por humildade, mas por medo de tentar. Se você passa mais tempo assistindo a vida dos outros do que construindo a sua, isso é um alerta. Se você vive fugindo da própria mente com distrações, vícios e excesso de estímulos, isso é outro sinal. Porque quem está alinhado com seu propósito não precisa se anestesiar. Ele sente prazer em agir, em construir, em viver. Agora pare e pense, quantos desses sinais você está ignorando? Quantos deles já fazem parte da sua rotina? Não tenha medo da resposta, porque a consciência é o primeiro passo para a mudança. Admitir que está desperdiçando a vida dói, mas continuar vivendo assim dói muito mais. Então pare, observe, questione e decida que a partir de hoje você não vai mais ser espectador da própria história. Você quer saber por que não tem tempo? Porque seus dias estão sendo roubados e o pior é que você deixa. Os ladrões de tempo não chegam com máscara e arma. Eles chegam sorrateiros, disfarçados de distrações inofensivas, de rotinas que parecem normais, de hábitos que todo mundo tem. Mas eles são venenos lentos. Estão sugando sua energia, sua atenção, sua disciplina. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Uma olhada no feed, outra no Stories, e quando vê, já se passaram 40 minutos e você nem saiu da cama. Depois vem o café com jornal, um vídeo aleatório, notificações chamando sua mente a todo instante, e você atende. Como um cão treinado, cada clique, cada scroll, cada curtida, tudo programado para capturar seu foco e te manter ali, parado, anestesiado. Isso não é entretenimento, é manipulação. E você está caindo, dia após dia. As redes sociais não são neutras. Elas foram desenhadas para sequestrar sua mente. Quanto mais tempo você passa nelas, mais longe você está dos seus objetivos. Elas drenam sua energia criativa, esgotam sua paciência, destroem sua capacidade de concentração. Mas elas não são as únicas vilãs. Os ladrões de tempo também vestem outras máscaras. Aquele só mais um episódio que vira a madrugada inteira. Aquela conversa inútil que se repete todos os dias. Aquele hábito de reclamar sem agir. Aquela procrastinação disfarçada de merecido descanso. E o mais perigoso, o hábito de estar sempre ocupado, mas nunca produtivo.
Você corre o dia inteiro, faz 1000 tarefas, mas à noite se sente vazio, porque tudo o que fez foi apagar incêndios, cumprir obrigações sem alma, reagir ao mundo ao invés de criar o seu. Isso é viver ou sobreviver. Se sua agenda está cheia, mas seu propósito está vazio, você está sendo roubado e nem percebe. Cortar os ladrões de tempo não é uma escolha estética, é uma decisão de sobrevivência. É você assumindo o controle da sua vida com firmeza, com brutal honestidade. Faça uma lista agora. O que realmente importa para você? O que te aproxima dos seus objetivos? O que te fortalece como pessoa? Tudo o que não estiver nessa lista deve ser eliminado ou reduzido ao mínimo, sem piedade. Porque o tempo que você gasta com o que não importa é o tempo que você nega ao que importa. E cada minuto mal usado é uma ferida aberta no seu futuro. Se você quer viver com propósito, precisa proteger seu tempo como um guerreiro protege sua honra. Com disciplina, com coragem, com clareza. Comece agora. Olhe à sua volta. Quantos ladrões estão te cercando neste exato momento? Quantos já estão dentro da sua mente? Identifique, elimine, libere espaço para o que realmente conta. Porque só quem tem domínio sobre o próprio tempo pode conquistar a própria vida. Chegou a hora de parar de filosofar e começar a agir. Você quer mudar de vida? Então crie um plano de ação espartano. Simples, direto, sem espaço para desculpas ou distrações. Os espartanos não esperavam motivação. Eles se moviam pela disciplina. E é isso que você precisa agora. A primeira etapa do seu plano é encarar a verdade sem filtro. Pegue um papel e escreva onde você está e onde você quer chegar, sem enrolação. Quais são suas metas? O que você quer conquistar? O que está te travando hoje? Nomeie seus sabotadores. Encare seus medos. Só assim você poderá enfrentá-los de frente. A clareza é o primeiro passo para a ação. Sem clareza, sua mente se perde. Você precisa saber exatamente o que quer, por que quer e o que está disposto a fazer para conquistar. E quando isso estiver claro, você parte para o segundo passo: destruição dos excessos. Corte o que não serve. Isso mesmo, corte, sem dó. Relacionamentos que sugam sua energia. Corte. Hábitos que te afastam do seu objetivo. Corte. Atividades que preenchem seu tempo, mas não te levam a lugar nenhum. Corte. Seu plano espartano não tolera peso morto. Sua mente precisa de espaço para operar com precisão. Menos distração, mais direção. Terceiro passo: rotina estratégica. Você precisa organizar seus dias como um general organiza seu exército. Horário para acordar, horário para trabalhar, horário para descansar. Nada é deixado ao acaso. Isso não é rigidez, é poder. Porque quando você domina a sua agenda, você domina a sua vida. E dentro dessa rotina, inclua o que fortalece sua mente e corpo. Leitura, exercício, alimentação, sono. Cuidar do físico e do mental não é luxo, é dever. Você precisa estar afiado, forte, consciente, pronto para a batalha diária. Quarto passo: execução implacável. Pare de buscar o momento perfeito. Ele não existe. Comece com o que você tem, de onde você está. Faça o que precisa ser feito, mesmo que mal feito no começo. A perfeição paralisa, a ação liberta. Tenha metas diárias, metas semanais, metas mensais. Acompanhe seu progresso. Corrija a rota, mas nunca, jamais, pare. O guerreiro espartano não espera inspiração, ele age, e é isso que você precisa fazer. Quinto e último passo: comprometimento inegociável. Você não está tentando, você está decidido. Essa é a sua nova identidade. Um homem ou uma mulher em guerra contra a estagnação. Você acorda todo dia com uma missão e vai até o fim, custe o que custar. Esse plano não é teórico, é prático.
É o seu novo código de conduta. É a forma de viver com propósito, honra e disciplina. E se você aplicar esse plano com seriedade, sua vida nunca mais será a mesma. Agora escute com atenção. Ou você luta, ou você perde. Essa é a regra da vida real. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Se você não está avançando, está recuando. Se não está vencendo seus próprios limites, está sendo dominado por eles. A vida é um campo de batalha constante. Você pode não ver balas voando, mas os tiros acontecem dentro da sua mente todos os dias. Preguiça, medo, insegurança, dúvidas, distrações, culpa. Esses são os inimigos que te cercam e que você precisa enfrentar. E a arma mais poderosa que você pode usar contra tudo isso é a mentalidade de guerra. Um estado mental em que você para de aceitar a vida como ela é e começa a moldá-la com as próprias mãos, com sangue nos olhos, com força de vontade inabalável. É quando você decide que não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial. É quando você se levanta, olha para frente e diz: eu não nasci para me arrastar. Eu nasci para lutar. Essa mentalidade não nasce do conforto. Ela nasce da dor, da raiva de olhar no espelho e não reconhecer quem você se tornou. Da frustração de saber que poderia estar muito mais longe se tivesse agido. Do nojo de ver que, por dentro, você se tornou fraco, mole, frouxo. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Mas só se você estiver disposto a declarar guerra à sua mediocridade. Sim, mediocridade, porque viver sem metas, sem ambição, sem disciplina, é viver uma existência mediana. E você foi feito para muito mais. Só que ninguém vai te dar isso de presente. Não existe resgate, não existe salvador. Só existe você, sua escolha e a batalha diária contra tudo o que tenta te manter pequeno. Acordar cedo mesmo com sono, treinar mesmo sem vontade, estudar mesmo com preguiça, dizer não ao fácil, dizer sim ao necessário. Essa é a verdadeira guerra, e ela não acaba, mas também não te mata. Ela te transforma. Você precisa entender isso. Todos os dias, enquanto você hesita, alguém lá fora está se preparando, está treinando, estudando, se aprimorando. E amanhã, ele vai estar mais perto do topo. Enquanto você continua parado, enquanto você espera o tal momento certo. Mas não há glória para os que esperam. Só existe vitória para os que agem. A mentalidade de guerra é o escudo contra a procrastinação, a espada contra os medos, a armadura contra as desculpas. E ela não se constrói com palavras bonitas, mas com atitudes consistentes. Hoje, amanhã, depois. Sem descanso. Sem piedade com a sua própria preguiça. Se você quer respeito, comece se respeitando. Se quer poder, comece se dominando. Se quer mudar de vida, pare de pedir permissão. Assuma o comando. Lute com tudo o que tem. Porque se você não lutar agora, vai perder tudo lá na frente. E quando a ficha cair, talvez seja tarde demais. Mas antes de você escolher qual desses caminhos seguir, pare e reflita por um instante. Olhe para dentro. Seja honesto consigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar e não mudou? Quantas vezes você disse: segunda-feira eu começo, só mais um dia. Amanhã eu resolvo. Quantas vezes você já jurou que seria diferente e caiu no mesmo ciclo de sempre? Você percebe como, ao longo dos anos, você foi construindo uma armadilha mental que te mantém cativo da própria inércia? Essa armadilha é feita de pequenas concessões, pequenas mentiras que você conta para si mesmo. Só hoje não faz mal. Depois eu recupero o tempo perdido. E você vai vivendo assim, adiando o que importa, enquanto o tempo, esse juiz implacável, continua passando, sem parar, sem olhar para trás, sem perdoar ninguém. Até que um dia você percebe que aquela versão ideal de si mesmo que você tanto sonhava nunca chegou.
porque ela foi sufocada, lentamente, pelas escolhas que você deixou de fazer. Isso dói, eu sei. Dói porque te expõe. Dói porque te força a encarar o que você vem evitando. Mas a dor, meu irmão, minha irmã, é o seu maior aliado. A dor te sacode, te acorda, te tira do transe. E se você está sentindo essa dor agora, parabéns. Isso significa que ainda há vida pulsando em você. Significa que ainda existe um chamado interno que quer mais, que não aceita ser reduzido a uma existência morna, sem brilho, sem direção. Mas a dor, sozinha, não basta. Ela precisa se transformar em ação, senão vira frustração, amargura, e aí sim, você se perde de vez. Então use essa dor como combustível. Use como uma fagulha para reacender o fogo que existe dentro de você. O fogo do guerreiro que cansou de rastejar, que cansou de ser vítima das circunstâncias, que entendeu que não precisa esperar mais nada, porque tudo o que ele precisa já está dentro dele. Coragem, força, disciplina, tudo isso já é seu. Só precisa ser ativado. E é aqui que você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão de parar de fugir, de assumir a responsabilidade total pelo que você viveu até agora, sem culpar ninguém, sem buscar justificativas externas. Você é o único responsável pela sua evolução. Ninguém mais. E quando essa consciência entra, tudo muda. A vítima dá lugar ao guerreiro. A dúvida dá lugar à certeza. O medo dá lugar à ação. É essa virada de chave que separa os que sobrevivem dos que vivem de verdade. E você? Vai deixar esse momento passar como tantos outros? Ou vai marcar esse dia como o dia em que tudo começou a mudar? Porque agora não existe mais não sei. Não existe mais depois. Existe só uma coisa: o agora. E o agora exige atitude. Exige decisão, exige sangue no olho e vontade de vencer. A guerra está batendo na sua porta. Você vai abrir ou vai continuar se escondendo? Agora que você chegou até aqui, só existem duas escolhas possíveis. Duas. Não mais, não menos. Ou você continua exatamente como está, preso na mesma rotina, nos mesmos hábitos, nas mesmas desculpas, ou você se levanta agora e decide mudar o rumo da sua história. Não há um terceiro caminho. Não existe neutralidade na vida. Ou você toma o controle, ou alguém toma por você. Ou você avança, ou é arrastado. Ou você constrói, ou assiste aos outros construírem. E eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso porque é a realidade. Crua, fria, direta. Você pode ignorar, mas ela não vai desaparecer. Ela vai te esperar lá na frente, daqui a 5, 10, 15 anos. E quando você olhar para trás, vai se perguntar: por que eu não agi quando tive a chance? Essa é a dor mais amarga que existe, o arrependimento. Mas você ainda tem tempo. Não muito, mas o suficiente. Tempo suficiente para dar o primeiro passo agora, para parar de adiar, para fazer hoje o que você vem empurrando com a barriga há meses, talvez anos. A mudança começa com uma decisão, uma única decisão. Você não precisa ter tudo planejado, só precisa dizer: chega, a partir de hoje eu luto. Porque o verdadeiro guerreiro não espera ter todas as armas. Ele luta com o que tem. E essa decisão muda tudo. Muda a forma como você acorda, como você se move, como você fala, como você pensa. Ela te tira do modo passivo e te joga no modo ação. Porque quando você decide de verdade, o universo percebe. As pessoas percebem. Sua energia muda. Seus resultados mudam. E você começa a ver pela primeira vez que o poder sempre esteve aí dentro. Só estava adormecido. Então eu te pergunto, o que você vai fazer agora? Vai sair desse vídeo e continuar sua vida exatamente como antes, como se nada tivesse sido dito? Ou vai usar esse momento como o ponto de virada?
A escolha é sua. Mas saiba disso. A partir do momento que você ouviu tudo o que foi dito aqui, você não pode mais alegar ignorância. Agora você sabe. E saber e não agir é pior do que nunca ter sabido. Porque agora, se você não mudar, é por covardia, por comodismo, por preguiça. E isso você não pode permitir. Se você tem honra, se tem sangue de guerreiro, se ainda pulsa em você o espírito de alguém que quer viver com propósito, levante. Agora. Faça alguma coisa. Pegue papel e caneta. Escreva seu plano. Delete o que te distrai. Mude sua rotina. Corte os ladrões de tempo. Haja como quem está no comando. Como quem sabe que não tem mais tempo a perder. Se esse vídeo te acordou, se te fez refletir, comente aqui embaixo. Eu decido lutar. Quero ver quem está realmente comprometido com a própria transformação. E se isso te tocou de verdade, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Lembre-se, você tem 2 escolhas agora. E só uma delas te leva para frente. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais a mentalidade espartana e estoica, com estratégias práticas para manter a disciplina mesmo nos dias mais difíceis. Não perca, porque a guerra continua e guerreiros não descansam.